Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 410. Uma existência que quebra o senso comum. Victor assentiu várias vezes com satisfação enquanto observava a performance de 3 garotas ruivas. Aparentemente, você não amoleceu no treinamento. Ugniu. Sabemos que se parássemos de treinar, você ficaria ainda mais rigoroso quando voltasse. Oh! Victor deu um pequeno sorriso, satisfeito quando ouviu o que Pepper disse. E como se fosse um buraco negro, todos os presentes olharam para o sorriso de Victor, uma ocorrência natural. Afinal, ele era apenas obscenamente bonito. E isso atraiu a atenção de um certo grupo de valquírias, considerando que, por falta de roupas, Victor estava usando o uniforme comum de Warfall. Apesar de ser chamado de uniforme, era mais como uma armadura pesada. Na verdade, era uma armadura preta pesada, então ele parecia um cavaleiro negro que saiu das profundezas do inferno, um cavaleiro que muitas mulheres não se importariam de deixar sequestrá-las. Adicionando ao fato de que ele sempre teve uma personalidade selvagem, com essa armadura, ele parecia mais selvagem do que antes. Por causa disso, o atual Victor roubava olhares das valquírias de tempos em tempos, principalmente Rose e Eleanor, que estavam treinando não muito longe delas. Apesar de não querer admitir para si mesmo, Rose sabia que esse homem era muito perigoso, e não seria exagero que o seu charme pudesse derrubar países sozinho. Deus! Se ele fosse mais fraco, ele estaria fodido. Rose pensou consigo mesmo enquanto imaginava a possibilidade de Victor ter essa beleza e não ter forças para se defender. Ela balançou a cabeça algumas vezes e retirou esse pensamento quando começou a instruir as valquírias. Garotas. Sim. Eles gaguejaram um pouco e rapidamente voltaram a treinar. Dignas de serem chamadas de elites do clã Adrasteia, as valquírias tiveram um foco impressionante e, com apenas algumas palavras, voltaram a se concentrar em seu treinamento. Isso é ruim para o meu coração. Pepper comentou levemente com o rosto vermelho. De fato. Eu ainda me lembro do vampiro que foi sequestrado por minha mãe. Agora, aquele vampiro se tornou nosso pai. O rosto de Sienna escureceu quando ela ouviu o que sua irmã disse. Ele ainda não é nosso pai. Ele não derrotou minha mãe. E ela ainda não sabe sobre seus sentimentos. Então ela não conta. Lacus olhou para Sienna impassível. Sério, qual é o problema dela? Uma hora ela defende Victor, e outra hora ela o ataca. Bipolar do caralho. É bom que você tenha seguido meu conselho. Pelo menos, quase todos vocês. Victor olhou para Sienna, e quando seu olhar foi notado pela mulher, ela rapidamente virou o rosto para o lado enquanto assobiava. Os olhos de Victor se estreitaram ligeiramente. Sentindo que as coisas iam ficar ruins para ela, Sienna rapidamente falou, vê Victor, e você? E quanto a mim? Você treinou? Quero dizer, você não está satisfeito com seu poder agora, está? Estou satisfeito, mas para as coisas que preciso fazer no futuro, preciso ficar mais forte. Infelizmente, terei que encontrar outra maneira em vez de esperar minha idade adulta chegar. Sim. Victor olhou para Pepper, que levantou a mão. O que aconteceu, Pimenta? Eu estava pensando nisso enquanto você estava fora. Pensando em quê? Sobre como usar melhor seus poderes, e antes que eu percebesse, eu fiz uma história sobre isso. Por que você fez isso? Victor estava confuso. Quero dizer, eu estava entediado, e não há animes ou mangás por aqui, então eu imaginei você como um protagonista de anime, e de alguma forma minha criatividade foi acesa e eu não conseguia parar de escrever. Então era isso que você estava fazendo às escondidas. Lacus murmurou. Pepper desapareceu com sua velocidade de vampiro e logo voltou com um caderno vermelho na mão. Olhar. Ela apontou para Victor com um rosto expectante. Victor levantou uma sobrancelha e caminhou ao lado de Pepper. Lacus e Sienna também apareceram perto da garota e olharam para o caderno aberto. Logo o grupo começou a ler. Era uma história clichê de um vampiro lutando contra caçadores, de alguma forma distorcido, já que o vampiro era o herói que estava tentando salvar o mundo dos caçadores do mal. Ele usou seus poderes dos elementos fogo, água, gelo e relâmpago para se tornar algo próximo a um assassino e atacou bases de caçadores que estavam usando vampiros como experimentos. Era uma história típica de um herói lutando contra vilões, um herói que era muito letal. Um herói muito perigoso. O grupo leu a história em silêncio e,
Após 30 minutos, Lacus e Siena não puderam deixar de dizer, clichê. Eu sei, ok? Essa foi a minha primeira vez. Ela fez beicinho. Na verdade, eu achei muito bom. Pepper, Siena e Lacus olharam para Victor. Deixando de lado o fato de que você me fez um herói altruísta, a história é interessante, especialmente a maneira como ele usa seus poderes. O personagem da história usa o poder de forma mais eficiente, mais letal e precisa. É um estilo completamente diferente do que eu uso, letalidade. Letalidade, hein? O sorriso de Victor não pôde deixar de crescer um pouco. Você realmente gostou? Sim, eu gostei. Victor foi honesto. Clichês à parte, a história foi interessante de ler. Bom, eu acho. Pepper estava um pouco vermelha, e seu corpo estava tremendo um pouco, desencadeando uma reação em cadeia que fez seus seios do tamanho da aljava de sua irmã Ruby, causando uma visão bastante incrível. Seu rosto estava escondido pelo cabelo ruivo, e tudo que Victor e sua irmã conseguiam ver era um sorriso antinatural. Bem, merda. Lacus e Siena pensaram ao mesmo tempo quando viram o rosto de Pepper. Eles sabiam que deixar essa garota muito perto de Victor era uma má ideia. Ela está se tornando como ele. Victor riu levemente e deu um tapinha na cabeça de Pepper. Sentindo as carícias em sua cabeça, Pepper olhou para cima, confusa. Esta maneira de usar meus poderes, como você teve essas ideias? Bem, eu assisti muitos animes e confio na minha imaginação. Ela deu um tapinha no peito com orgulho que fez os dois patrimônios nacionais balançarem. Victor notou isso, mas seus olhos estavam focados nos olhos de Pepper. Entendo. Anime, hein? Talvez eu devesse assistir mais anime. O corpo de Pepper tremeu visivelmente. Se você quiser entrar totalmente neste mundo, posso recomendar um bom anime. Ela comentou com bastante fervor, querendo trazer Victor para o lado negro. Agradeça, irmã Ruby. Claro, quando voltarmos, assistirei alguns que você recomendar. Pepper tremeu novamente, enquanto um sorriso ameaçava escapar de seu rosto, mas ela se conteve. Mas antes disso, vou treinar, voltarei em algumas horas e continuaremos seu treinamento. Victor falou com as irmãs Scarlett. Não se preocupe, pode levar o tempo que for preciso. Na verdade, espero que você demore muito. Siena comentou com um sorriso gentil, mas suas palavras não foram nada gentis. Victor estreitou os olhos para Siena, e logo um pequeno sorriso apareceu em seu rosto quando ele pensou em algo interessante para fazer essa mulher sofrer. Quero dizer, treinar. Eu voltarei em breve. Essa foi a única coisa que Victor disse antes de desaparecer em um raio. O corpo de Siena tremeu um pouco quando ela viu o olhar que Victor deu a ela. Ela cavou sua própria cova. Lacus se conteve de rir. Quando Victor não estava mais perto, Pepper não se conteve mais. Seu sorriso ficou distorcido e ela gritou, Yosea! Seu grito chamou a atenção das valquírias e suas irmãs. Vendo o rosto sorridente de Pepper, enquanto ela parecia murmurar algo em velocidade sobre-humana, parecia até que ela estava recitando algum tipo de maldição que ninguém conseguia entender. As meninas não podiam deixar de suar friamente. Ela ficou louca. Victor estava em uma floresta fora da cidade do clã Adaster. Esse livro foi interessante, de fato. Acho que já que devemos esperar para nos tornarmos completamente adultos, devemos refinar nossas técnicas, mas eu já estava fazendo isso, sim, mas você estava mais focado em suas artes marciais, focando em seus poderes de forma secundária. Você não pensou em ideias melhores para seus poderes, e desde o início, você usa seus poderes muito diretamente, então, consequentemente, você gasta muita energia ao fazer as coisas. Claro, não importa muito porque você é uma bateria ambulante, mas não é tão eficiente quanto o personagem que ela escreveu, por exemplo, seu fogo. O que aconteceria se você pudesse aumentar ainda mais sua temperatura? Uma temperatura tão alta que seu fogo ficaria azul, ou até branco. Ou talvez se você pudesse combinar os elementos e se tornar um novo elemento. É verdade. Victor não podia negar os pensamentos de estar dentro dele. Chegando a um lugar deserto, Victor disse, este é um bom lugar, e também não há monstros. O que você está planejando fazer? Torne-se mais letal, mais criativo, faça movimentos menos desnecessários, torne-se mais perigoso.
Enquanto lia sobre a história de Pepper, um pensamento veio à minha mente. Talvez eu estivesse errado o tempo todo. Sim. Eu não preciso dos poderes de outras pessoas. Eu só preciso refinar os meus. Se Scatashi estivesse aqui, ela sorriria com satisfação quando ouvisse o que Victor disse, porque era o mesmo pensamento que ela tinha quando era mais jovem e buscava poder. Vamos com passos de bebê. Victor levantou a mão, e uma bola de água começou a se formar em sua mão. O que aconteceria se eu aproveitasse o poder da água? O corpo dos seres é composto principalmente de líquido. As nuvens no céu também têm alguma presença de líquidos neles. Então não é exagero dizer que a água é um dos elementos mais importantes do mundo. Até a própria Terra é principalmente coberto por água. Um ser sombrio apareceu ao lado de Victor. Você está entendendo algo errado. Você controla a água, não os líquidos. Eu não acho que você possa controlar as nuvens ou o corpo de um humano com esse poder. Não sou muito bom em ciências, biologia ou esses assuntos, mas tudo neste mundo precisa de água. Portanto, não é exagero dizer que a água está em toda parte. Bem, não custa tentar. Não adianta falar de teorias que nem você sabe se é possível. De fato. Victor brinca um pouco com a água na mão até parar de controlar aquela água. A água caiu no chão, mas Victor ignorou e olhou para uma árvore. Ele se aproxima da árvore, coloca a palma da mão sobre ela e fecha os olhos. Foco. Deixe seus instintos te guiarem. Victor respirou fundo e deixou o ar sair de seu peito. Ele repetiu essa ação algumas vezes até entrar em um estado adormecido. Seu mundo fica escuro, e tudo o que existia era ele e a árvore na frente dele. Ele respirou novamente e, com esse ato, de repente sentiu um pulso sair de sua mão, que ressoou por toda a árvore. Como se fosse um sonar que lhe dizia tudo o que precisava saber sobre a estrutura daquela árvore. Ele abriu os olhos e, de repente, pôde ver veias na árvore e instintivamente soube que aquilo era água. A água que a árvore absorveu para fornecer nutrientes. O planeta em que Nightingale estava era diferente da Terra. Em um lugar onde não havia sol e era uma noite eterna, a ecologia do planeta evoluiu de forma diferente. Victor não foi profundamente estudado em física, mas ele sabe que um planeta não pode ter vida se não tiver uma estrela como o Sol por perto. O planeta se tornaria estéril e um bloco de gelo gigante no espaço, mas Nightingale não era assim. Mesmo que fosse uma noite eterna e não houvesse sol, a vida existia aqui e havia um ecossistema. E em um mundo onde deuses existiam, Victor não ficaria surpreso se houvesse alguma explicação estúpida de como este planeta poderia ter vida. E até Victor pode pensar em uma explicação. A árvore do mundo, de acordo com o que ele leu, aquela árvore sozinha poderia terraformar um planeta inteiro, e pelo que ele leu, a árvore do mundo era o que mantinha o planeta vivo. Voltando ao assunto, Victor tentou controlar as veias dessa árvore. E o processo foi mais tranquilo do que ele esperava. Ele sorriu um pouco, e então voltou à realidade. Enquanto ele estava com a mão na árvore, ele se afastou dela. E algo começou a acontecer. À medida que Victor se afastava, um fluxo de água escuro saiu da árvore, parecendo fios. E em apenas alguns segundos, uma bola preta estava na mão de Victor, e a árvore que ele tocou estava seca. Victor, isso é uma descoberta. Os olhos de Victor brilharam levemente enquanto ele olhava para o líquido preto. Ele podia sentir a água naquele líquido, mas ele podia sentir outra coisa. Uma alma. Era insignificante, como uma pequena bola de vidro, mas definitivamente estava lá. Em sua mão, no centro de todo aquele líquido negro, Victor segurava uma alma. Tudo neste mundo contém uma alma. Não é surpreendente. Afinal, as árvores também estão vivas. Victor olhou para o ser escuro. Mas as almas contidas nas pedras, árvores e plantas em toda a natureza são insignificantes em comparação com as almas de animais e seres. Eles não são dignos de atenção. Victor olhou para o líquido ao seu lado, e alguns pensamentos passaram por sua cabeça. Não acho que sejam insignificantes. Victor se aproxima da árvore novamente e aponta a esfera preta para a árvore. Logo os fios negros voaram em direção à árvore, e ela recuperou sua vitalidade como se nada tivesse acontecido. Se eu destruir esta árvore, ela não morrerá, seus nutrientes irão para a terra, e em poucos anos, uma nova vida nascerá. Victor sentiu que finalmente entendeu o que aquela árvore gigante dizia. Esse não é o poder que um mortal deveria ter. E no processo desse pensamento,
Ele entendeu por que seu Odachi era tão estranho. A Odachi foi feita com meu sangue. Uma parte da minha alma está nessa espada, apesar de insignificante, ela está lá. O sangue de um progenitor que é um ser capaz de manipular almas. E quando pensou isso, abriu um pouco os olhos. É por isso que essa arma pode matar um imortal. Ele se lembrou da cena dele matando os monstros imortais. Quando Mizuki lhe criou aquela espada. Eu inconscientemente toquei o poder que Vlad usou para destruir as almas dos Elder Gods. Victor acabou de perceber que o presente que Mizuki deu era muito mais significativo do que ele imaginava. Isso não significa que se eu ficar mais forte, e eu usar Odachi melhor junto com meu poder de sangue, eu posso matar um deus. Um clique em sua mente foi ouvido, e os olhos de Victor se arregalaram. Ele tinha acabado de perceber como sua existência era assustadoramente errática. Ponto. O ser escuro apenas sorriu com um grande sorriso quando viu o estado de Victor. Ele olhou para sua mão e percebeu que seu dedo estava desaparecendo lentamente. Era um processo quase invisível, mas ele podia ver. E isso o deixou feliz. Ele finalmente começou a entender. Como esperado, a resposta para ficar mais forte está em refinar seus poderes. Quanto mais ele aprende sobre si mesmo, mais ele se conhece, e mais os limites de nossa existência são removidos. Apóstrofo, a resposta esteve dentro de você o tempo todo, pai. De agora em diante, sugiro que você treine novas maneiras de usar seus poderes. Esqueça um pouco as artes marciais. Victor acordou de seu estupor e olhou para o ser escuro. Sim, eu vou fazer isso. Não se esqueça de mimar seu HMM. De qualquer forma, não se esqueça de mimar Pepper. É graças a ela que você começou esses pensamentos e teve uma inspiração. O poder do anime é forte. Talvez devêssemos assistir mais animes para ter mais ideias. Ele pensou em uma piada que continha um pouco de seriedade. Lembrando da garota de cabelo ruivo e expressão fofa, ele riu gentilmente. Na verdade, eu vou fazer isso. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 411. Cuidado com o que você deseja. Uma hora depois de explicar todo o passado de Neru para Ana, a mulher tinha um rosto bastante sombrio enquanto apertava as mãos com força. Isso é horrível. Como alguém é capaz de cometer tais atrocidades com uma garotinha? Você ficaria surpreso. Este nem é o pior caso. Ruby suspirou. Como filha de uma condessa, ela sabia muito bem como os seres sobrenaturais podres eram. Ela acha que se contasse a Ana o que a Inquisição faz com os humanos, ela realmente surtaria mais. Ana ficou em silêncio enquanto mordia o lábio. Vendo o estado de Ana, Ruby falou, quer que eu pare? Seu tom de voz era muito cuidadoso. Afinal, como seu marido, Ana era muito importante para ela, e ela não queria que ela se machucasse. E ela também entende que nem todo mundo é como seu marido, um homem que cresceu com parafusos soltos na cabeça, e graças ao seu sangue e personalidade, esses parafusos foram ficando cada vez mais soltos. Por favor, continue. Sim. Por favor, continue. Os dois olharam para cima e viram o pai de Victor, vestindo uma calça de dormir e uma camisa preta. Seus olhos estavam sérios e brilhavam ameaçadoramente. A expressão no rosto de Leon lembrava muito a de Victor quando ele estava com raiva. Bem, eles não são pai e filho à toa. Ruby conseguia entender por que Victor tem a personalidade que tem agora. Conhecimento e bom senso foram ensinados por Ana, e como ter atitude de homem foi ensinado por Leon. Você estava ouvindo? Perguntou Ana. Sim, eu acordei não muito tempo atrás, e descobri que meu filho adotou uma neta. Eu queria saber o porquê, mas agora eu posso entender. Ele caminha até o sofá e se senta ao lado de Ana. Por quê? Ruby perguntou, e a resposta não decepcionou. Eu faria o mesmo no lugar dele. Nenhuma criança deveria passar por isso. Ruby acenou levemente com a cabeça com os olhos fechados. Um silêncio caiu ao redor deles enquanto os dois obviamente esperavam que Ruby continuasse, e foi o que ela fez. Houve um incidente no passado que nos fez ficar presos na Terra por 1 ano e 6 meses. Você está falando daquelas vezes em que meu filho vinha aqui quase todos os dias. Ana achou isso estranho, considerando que, desde que Victor se tornou um vampiro, ele estava sempre ocupado com alguma coisa, mas havia uma época em que ele voltava para casa quase todos os dias. De fato, durante esse tempo, algumas coisas aconteceram, e Victor teve que ir à Grécia para procurar algo. Durante essa busca, ele encontrou Nero,
que havia sido sequestrado por um grupo de demônios do inferno. Os olhos de Ana e Leon tremeram levemente. Eles ouviram que anjos e demônios existem, mas mesmo assim, sua existência continua sendo algo bastante surpreendente para eles. Para os humanos, a maior surpresa seria se houvesse demônios, anjos e deuses. Acho que essa é uma das razões pelas quais Ana está tão chocada com Afrodite. Victor fez o de sempre, queimando todos os demônios e salvando as garotas que os demônios estavam usando para... Bem, Ruby estava procurando palavras melhores para descrever a situação: abuso. Os olhos de Ana e Leon se arregalaram. Isso significa que ela... Leon apertou sua mão com força. Nero não sofreu esse destino pela única e simples razão de que ela é híbrida, então seu sangue pode ser usado de várias maneiras, principalmente como um poderoso veneno. Não me diga isso. Eles estavam planejando usá-la como... Ana não ousou terminar seu pensamento. Sim, eles estavam planejando usá-la como arma de guerra. Você pode imaginar como Victor se sentiu quando descobriu isso. Os dois assentiram. Eles conheciam seu filho. Eles sabem que seu filho normalmente é inofensivo, desde que algo imperdoável como isso não aconteça na frente deles. Pelo amor de Deus, qualquer um com um mínimo de moral ficaria incomodado com essa situação. Existem crimes imperdoáveis que, por mais que você glorifique esses crimes, ainda serão imperdoáveis, e o abuso de menores e mulheres indefesas é um deles. Principalmente abuso infantil. Irritado com toda a situação, Victor incendiou o lugar, matou o demônio e saiu com Nero e as meninas. Ruby omitiu a parte em que Victor torturou os demônios, cortou a cabeça do filho de Belial e enviou aquela cabeça com uma bomba tão poderosa que poderia ser considerada uma bomba nuclear e a jogou no mundo dos demônios, assim matando milhares de seres. Isso era algo que eles não precisavam saber. O que Victor fez com as meninas? Ele deu a eles a opção de esquecer tudo o que aconteceu. E eles escolheram sim. Eles queriam esquecer tudo. Usando seus poderes de charme, ele fez as garotas esquecerem tudo o que sofreram e deu a cada uma delas 10 milhões de dólares. Ana e Leon fizeram uma cara difícil. Ela já estava muito quebrada. Ruby falou em tom neutro, mas sua voz não conseguia esconder sua tristeza. Ruby fez questão de observar as meninas para ver se elas estavam tendo uma vida boa e o que seus espiões e fontes de informação diziam que as meninas estavam indo bem. A partir desse momento, Victor foi em sua jornada com Nero. Ele pediu algumas bruxas que fizessem equipamentos para ela se defender, e pelo período de um mês, eles ficaram juntos. Foi nessa época que eu conheci Nero também. E como você pode imaginar, ela estava desconfiada já que a única pessoa com quem ela se relacionava e reagia era Victor. Isso é compreensível já que ela passou por muita coisa. Encontrar alguém que realmente quer ajudá-la deve ter dado a ela o efeito de ponte suspensa. Ana falou depois de respirar fundo para se acalmar. De fato. Demorou algumas semanas, mas consegui me aproximar dela. Também consegui ensiná-la um pouco de sociedade. Eu tentei fazer com que ela ficasse conosco, e até Victor pediu, mas ela recusou. E depois que Victor terminou seus negócios na Grécia, ela desapareceu novamente. O tempo passou e algumas coisas aconteceram. E um incidente aconteceu no Japão. A filha do rei vampiro foi sequestrada. O rei dos vampiros. Aquele ser poderoso e antigo que todo mundo teme. Leão falou. Sim. O nome da menina é Opisteps, e ela tem um bom relacionamento com meu marido. Ela até o considera seu pai. Ana ficou mais chocada com a parte do pai. Meu marido também a considera uma filha e, assim que soube desse problema, foi imediatamente para o Japão. E ao chegar no Japão, ele encontrou Nero protegendo Opis. Embora Ruby tenha resumido muito, ela nem tocou em assuntos sensíveis como seu marido exterminando a maioria dos seres sobrenaturais do Japão, o que equivalia a um genocídio em massa. Ou que Nero e Opis foram encontrados em um estado terrível. É como se isso fosse um jogo do destino. Como uma coincidência dessas pode acontecer? Leon não pode deixar de comentar. Ruby pôde apenas acenar com a cabeça. Como sempre, Victor salvou Nero e Opis. E a partir desse dia, ele a adotou. Ela deixou de fora que era praticamente uma adoção forçada porque Nero não aceitaria se não fosse assim. Esse também foi meu pedido. Gostei muito da garota que você vê. Ruby abriu um pequeno sorriso. Um silêncio caiu sobre o local. Ana e Leon ficaram em silêncio enquanto absorviam tudo o que lhes era dito e pensavam sobre isso. Como esperado do meu filho.
Leon mostrou um pequeno sorriso satisfeito. Ele não precisava ser um gênio para saber que as coisas não terminaram tão pacificamente como Ruby insinuou. E ele tem certeza de que sua esposa também sabia disso, pois, ao contrário de sua esposa, que tinha uma moral relativamente boa, Leon era, como Victor. Contanto que não envolvesse sua família ou fosse um crime hediondo e imperdoável, ele não daria a mínima. Tal pai tal filho. Por causa disso, era mais fácil para ele se relacionar com essa situação porque cada ação que Victor fazia seria algo que ele faria. Algo semelhante aconteceu no passado, quando um de seus amigos tentou dar em cima de sua esposa e quase abusou dela. Ele sabe muito bem como sua esposa é bonita, e essa beleza às vezes o coloca em apuros. Por causa disso, no momento em que ele colocou a mão em seu amigo, ele o matou? Claro que não. Ele deu a esse homem a surra de uma vida. Ele seguiu a filosofia de um certo morcego aqui. Ele bateu nele com tanta força que mesmo que ele saísse do hospital, ele não seria o mesmo. Ele não podia matar aquele homem, a lei não permitia, mas isso não significa que ele não poderia vencê-lo. E mesmo que ele saísse do hospital, Ana garantiria que ele fosse para a cadeia. Ela também podia ser vingativa quando queria. Por outro lado, Ana estava pensando em outra coisa, apóstrofo. Preciso saber mais sobre esse mundo. A sensação de não saber de algo a deixou um pouco ansiosa. Ao contrário do marido, que não pensava muito nisso, ela não conseguia ficar calma. Na conversa de Ruby, ela percebeu que a mulher estava evitando falar sobre certas coisas. Ana sabia por que Ruby não queria que ela se envolvesse demais e conhecesse esse mundo, já que ela pode ou não reagir intensamente a certos tipos de assuntos. Ignorância é uma benção. Ruby não quis fazer nenhum mal, ela entende isso muito bem. Afinal, como ex-advogada, ela também não falava sobre alguns assuntos para seus clientes, assuntos que poderiam fazê-los reagir mal e possivelmente fazer com que ela perdesse o processo. Mas ao contrário de um assunto mundano como este, os assuntos mundiais são sobrenaturais, especialmente com seu filho. Pode ser bastante perigoso. Ana pegou seu telefone e olhou para um número de telefone. Preciso falar com Renata. Lentamente, sem saber, Ana começou a se aventurar no mundo sobrenatural. Até agora, ela estava apenas na porta de entrada, mas ela tomou uma decisão que mudaria sua vida e a de seu marido para sempre. Eu preciso saber mais. A curiosidade matou o gato. Esse é um ditado popular que todo mundo conhece. Mas outro ditado também poderia ser aplicado aqui, uma que não era tão popular, mas que falava muito sobre a situação de Ana. Cuidado com o que você deseja. De repente, o celular de Ruby tocou. Com licença. Ela se levantou do sofá e atendeu. Ana assentiu, olhou para o telefone por alguns segundos e mordeu o lábio em frustração. Apóstrofo. Foda-se, eu não sou assim. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou fazer, porra. Ela clicou no número e colocou o celular no ouvido. Ana. Ouviu-se uma voz linda e melodiosa. Nós precisamos conversar. Claro. Quando? Agora. Agora. Sim. Venha para minha casa e desligue essa sua aura rosa irritante. Meu marido estará por perto. Isso é impossível. Eu sou a deusa da beleza, sabe? Desligar essa aura é o mesmo que apagar meu propósito de existir como a deusa mais linda. Eu sou bonita, afinal. Isso é inevitável. Uau, que vadia narcisista. Mas é verdade. Afrodite sorriu levemente. Ela estava sentada em um sofá enquanto seu quarto inteiro era uma bagunça de móveis quebrados. E não só os móveis estavam uma bagunça, seu rosto também estava, com cabelos bagunçados, marcas de rasgos e roupas bagunçadas. Apesar de ter sido destruída assim, a deusa da beleza ainda era linda. De qualquer forma, venha me visitar, precisamos conversar. Claro, eu vou. Logo a ligação é desconectada por Ana. Afrodite olhou para o celular e pensou em algo. Ela tomou uma decisão. Ela tinha aquela sensação de quando para de pensar e age como quer. Afrodite podia se lembrar de várias situações no passado que fizeram com que Ana falasse naquele tom. Ela não era sua melhor amiga à toa. Ela conhecia a mulher. Um pequeno sorriso feliz se formou no rosto de Afrodite quando ela percebeu que não perderia a amizade de sua amiga contanto que ela não batesse em seu marido, o que era uma coisa fácil de fazer. Leon pode ter uma boa personalidade, mas não tinha nada para atrair a deusa da beleza. Agora, o filho deles era diferente.
Lembrando-se da visão dele coberto de sangue enquanto sorria, seu corpo não pôde deixar de tremer um pouco. Desde milhares de anos atrás, ela sempre gostou de guerreiros fortes. Esse foi um dos motivos que a levou a ter um filho com Ares. Mas ao contrário de Ares, aquele homem agia como o deus da guerra, mas ele era mais bonito, e ele não era um cabeça musculoso. E mais importante, ele tinha uma qualidade que nenhum deus masculino que ela conhecia tinha: seu amor e proteção para sua família. Quando Afrodite estava com Victor, ela se lembrava de seu tempo com Hestia, a deusa do lar e da hospitalidade. E também uma das deusas virgens. Hestia. Ela tocou seu queixo quando seu rosto assumiu uma expressão séria enquanto ela parecia estar pensando em algo. Eu não acho que é uma má ideia, mas eu também acho que é uma má ideia. Mas se Victor tirar a virgindade da deusa Hestia, ele realmente morrerá dos deuses masculinos. Especialmente Zeus, que ficará louco de inveja. De certa forma, a deusa da beleza era especialista em causar caos. Um sorriso cresceu em seu rosto, e ela achou essa situação divertida de se ver, mas logo seu sorriso morreu e ela assumiu uma expressão neutra. Não, é melhor deixar isso pra lá. Eu não quero correr nenhum risco. Não quero perder meu amigo por causa das minhas ideias de diversão. Ela se levantou do sofá e esticou seu corpo curvilíneo, que só poderia ser descrito como um corpo feito pelos deuses. Sim, vamos esquecer isso. Vamos voltar à minha amizade com meu amigo primeiro. Isso é mais importante do que qualquer coisa agora. Ela assumiu uma expressão séria, e lentamente, seu corpo começou a mudar. Seus cabelos ficaram loiros, seus olhos ficaram azuis, ela ficou um pouco mais baixa, suas coxas e bumbum perderam o volume natural e ela ficou menos curvilínea. E seu encanto divino desapareceu. Agora, ela era apenas uma loira bonita e com um grande busto. Fato interessante. Ela não mudou o tamanho dos seios. Afinal, eles eram seu orgulho, então, mesmo em sua forma humana, ela não ousaria tocá-los. Seu traje grego mudou para um terno de negócios e ela tentou se teletransportar para a casa de Ana. Oh! Ele realmente trabalha rápido. Ela deu um pequeno sorriso quando percebeu que não poderia se teletransportar diretamente para a casa de Ana, demonstrando que ele aprendeu com seu erro anterior. Afrodite, agora na forma de Renata, usou seus poderes novamente e se teletransportou para a frente da casa de Ana. Estou aqui de novo. Ela olhou para a porta com um olhar um pouco preocupado, mas rapidamente balançou a cabeça e tentou esquecer esses sentimentos, e logo ela tocou a campainha. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você